Oi, estamos aqui com uma inovação. É um teste que estamos fazendo de levar cada vez mais a orientação para você, na sua casa, através de profissionais renomados de nossa cidade, podendo dar orientações como cuidar da saúde do seu filho. Hoje iniciamos com a doutora Gisele Vieira, que é a nossa convidada especial. Na realidade é um bate-papo e iremos aprender uma com a outra como você ter uma educação de saúde para o seu filho, para ele criar hábitos e ter pequenas dicas que podem te ajudarem muito no dia a dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer difundir informação e lembrando que é importante desde quando a mamãe está grávida, a gente já ter um bom cuidado com a saúde oral, né, com a nossa saúde bucal. Lembrando que as grávidas, a doutora Priscila vai poder falar muito melhor do que eu, né, que acompanha os adultos aqui, pode ter um probleminha na gestação que é a gengivite gravídica. Inclusive, foi uma das coisas que me afetou na gestação. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de como que a gente pode cuidar e lembrar-nos que sempre nós devemos cuidar da nossa saúde, inclusive da gestante. A gestante com uma boa alimentação, com uma boa orientação dada pela médica, já a pediatra você já vai um pouco antes de nascer o seu bebê. Mas quem é que vai te orientar sempre é o ginecologista, obstetra. Dentro disso, nós aqui sempre orientamos a manter o que se deve fazer normalmente, estando ou não grávida. A cada 6 meses você estar ao dentista. Você não ter lesões na sua boca, não ter restaurações que estão ruins, não ter problemas de canal, dentes que estão do siso que podem te dar infecções, porque existe, como você mesmo mencionou, a gengivite gravídica, tem um nome até, e formam bolhas até a paciente, no caso, ela fica com um incômodo muito ruim, se alimentando mal, não conseguindo higienizar adequadamente e com isso levando talvez algum problema para a nutrição do bebê que está lá quietinho na barriga dela. Exatamente, como uma coisa é interligada com a outra, Sim. Nunca de uma maneira isolada. Então, saber que a nossa saúde oral deve estar ali em dia. E o principal, acredito que seja a prevenção, né? Sim. Não procurar um dentista só quando eu tô com dor, só quando o problema acontece, mas ir ali checar se tá tudo bem. Já dá ali um checklist, tá pensando em engravidar? Vamos cuidar da saúde oral. Uma coisa bem legal, Gi, é que as gestantes têm muito medo de vir por conta de radiografia. Uhum. E hoje em dia, com a radiografia digital, é praticamente zero esse tipo de problema. Exatamente. Então, se você está com dor de dente, se você não está com dor de dente, se você vem ao dentista só para fazer um acompanhamento, aliás, isso a vida inteira. Exatamente. Porque eu falo que se você tiver algum problema de saúde que a gente não sabe quando pode acontecer, ou alguma coisa que você teve um acidente, alguma coisa, e ainda com dor de dente, ou com alguma dor em algum lugar, então sempre esteja em ordem, sempre tente organizar a sua parte bucal para estar com a saúde em geral. Exatamente. Agora aí o neném nasce, a mãe, a primeira coisa que vai fazer é ir com você. Na verdade, o cuidado com o bebê já começa na maternidade. Existe um protocolo no Brasil que é oferecido a todos os bebês que nascem, o teste da linguinha, que é onde a gente vai ver ali o freio oral, a cavidade oral desse bebê e que vai influenciar direta e indiretamente na amamentação. Um padrão ouro da vida do bebê, que é receber o leite materno. Então tá aí mais um passo da saúde dos bebês, que é receber o teste, né? Realizar o teste da linguinha ainda na maternidade. E o que pode atrapalhar uma linguinha presa, que ele tem a linguinha, o freio lingual atrapalhando a amamentação? Como funciona isso? Por incrível que pareça,
para ter uma amamentação de sucesso, a língua do bebê precisa fazer um movimento muito específico, né? Sim. E ela não estando solta, vamos falar de termos bem que a gente Pra consiga ser explicar, entendido. e ela estando presa ali, com aquele freio lingual, a linguinha presa, o bebê não consegue movimentar a língua. Isso pode trazer prejuízos na pega correta, que é um dos passos para a amamentação ser bem sucedida. Movimento da língua, ele não consegue extrair uma quantidade de leite adequada para o bom desenvolvimento, de ganho de peso, né, de tudo que ele precisa para ser nutrido. Então, desde o nascimento, a saúde oral está muito interligada com o E a sucesso. gente sabe aqui que a amamentação é uma coisa bonita, só que a gente vê em filme e em foto. Porque não é fácil, quem já amamentou sabe disso. Então, se você tem esses pequenos cuidados que você facilita a vida do seu filho, e quem é óbvio que é adequado para olhar isso é um odontopediatra. Exatamente. Que muitas vezes a própria pediatra encaminha para uma avaliação após esse teste que é feito. Exatamente. Todo um cuidado multidisciplinar, né? Eu falo que a avaliação do pediatra, do fonoaudiólogo que vai realizar o teste da linguinha e desse odontopediatra que pode estar capacitado até para realizar a frenectomia, né? Sim. Muito importante. É muito interessante que a gente tem que pensar que nós não somos únicos. Nós precisamos de todas as interações para a gente poder ter uma vida saudável. E com essas informações que a gente está te passando aqui, gestação, a linguinha, como os cuidados que você deve ter com a sua criança logo que ele nasce, com isso você vai facilitando cada vez mais a saúde para ter um crescimento muito mais saudável e mais suave para você. Porque a criança que não consegue se alimentar direito é só choro à noite, né, Gi? Exatamente, né? Quem que não quer um bebê de barriguinha cheia, né? E principalmente de leite materno. Sim, sim, sim. Aí a criança continua crescendo, ela vai entrar com uma introdução alimentar. Com quantos meses ela deve entrar com essa introdução e como é hoje em dia? Bom, hoje em dia nós tivemos algumas mudanças em relação à introdução alimentar. Nós priorizamos os 6 meses de vida, mais alguns sinais que a criança nos dá que ela está apta para comer. Um deles é sentar-se com pouco apoio, sustentar o tronco e a coluna cervical, né? A linguinha associada, ela não pode estar ali com aquele reflexo de colocar muita linguinha para fora. Também ter o freio da linguinha avaliado nesse momento, porque pode atrapalhar movimento de língua, mastigação, musculatura orofacial e também o interesse pela comida. Então, esses são os sinais de prontidão. Uma outra coisa também que está ligado também a isso é a parte de respiração. Exatamente, perfeito. De respiração. A criança que, né, porventura aí precisou usar bicos artificiais, chupetas, pode ter toda a estrutura oral modificada, né? A gente sabe que a chupeta pode levar ali o palato, pode trazer diferenças aqui. Então a gente tem que estar ligado a isso também. Ver se essa criança tem uma respiração muito oral, ver como é que está sendo o sono, se ele está interligado com muitos roncos, muitos ruídos. Tudo isso se também, ele é agitado. Se ele é agitado, se é aquele sono muito agitado, tudo isso está interligado com a saúde orofacial. Então, orofacial e geral, porque a gente é o que a gente come. Desde que nasce, a gente tem que ter uma boa alimentação, tanto com o que come, como come. Então você vê, nós já estamos falando aqui de respiração, nós já estamos falando de fonoaudiologia, nós já estamos falando não só do freio lingual, como estamos falando também do freio gengival, que é aquele freio aqui no lábio. Exatamente. Que ele também pode travar e a criança não consegue fazer os movimentos adequados. E ela tendo uma respiração nasal, que é a correta, ela vai ter um crescimento geral da face com muito mais harmonia. Com isso, a sua criança vai crescer muito mais saudável. Vai crescer, vai se alimentar melhor, vai dormir melhor, consequentemente ter um melhor desenvolvimento em todas as áreas. Sim. Então, como é muito interligado tudo, né? Sim. Fascinante. E ela começa hoje
com uma alimentação que já não é pastosa, né? Mudou isso. A gente não bate mais no liquidificador, não passa mais na peneira. A gente tem 2 métodos, né, agora de se iniciar, que um método é o BLW, onde você oferta os alimentos em pedaços para a criança de maneira correta. E ele não engasga. E ele não engasga. Ele pode ter um reflexo de gag, né, que é um reflexo protetor que a gente fala, mas o engasgo de obstrução de via aérea, isso não ocorre. E se caso a criança engasgar, a gente deve se desesperar, bater nas costas? O que a gente deve fazer? Ou esperar? A gente tem que saber realizar as manobras de Heimlich, que é como a gente desengasga um bebê. Ah, entendi. Tá vendo, gente? É muito importante o seu acompanhamento com a pediatra. Ao mesmo tempo, falando da área da odontopediatria, o que a gente fala? Uma odontopediatra te orienta como higienizar a boquinha da sua criança, principalmente até com a nata do leite que fica. Então, tem que ter a higienização daquele processo todo que está na boquinha. E depois com o alimento, né? Interessante, porque uma nova mudança também. Quando a criança só se alimenta de leite materno exclusivamente, essa natinha de leite já não precisa ser removida. Olha. Quando ela se alimenta de fórmula ou de outros alimentos, aí sim, já se foi estudado e comprovado que essa natinha traz aí benefícios quando ela é formada somente de leite materno. No desenvolvimento, na imunidade, na geração de anticorpos. Então a gente já não retira mais. Fica outra dica. A gente tem que sempre estar acompanhando para ver como é o melhor. Qual é o melhor no caso do seu filho? Pensa que nós somos indivíduos. Cada um é um. Cada criança tem o seu caminho. É onde que as orientações hoje com tudo, internet e todos esses meios de comunicação, vai muito melhor, né? A gente vai muito mais fácil que na minha época. Próximo passo, ele começa com a alimentação. E aí ele vai aparecer dentinhos já. Exatamente. O nascimento dos primeiros dentinhos está muito relacionado a um grande mito aí, né? Que é o uso do creme dental com flúor ou sem flúor para fazer higienização. Sim. Então a gente tem que sim usar o flúor nas quantidades específicas e na especificação também ali de quantidade de flúor, né? Mas desde o primeiro dentinho. Você tá vendo? E tem escovas apropriadas para o primeiro dentinho, para 2 dentinhos, para 5 dentinhos. É uma evolução, que hoje a gente tem isso que antigamente não tinha. E isso, né, de qual é o mais apropriado, do que usar e de com qual frequência, né, esse acompanhamento tem que ser feito, é o odontopediatra que vai ditar aí todas essas regrinhas e orientações. Gente, tudo junto e misturado. Várias dicas dadas por uma e para outra, por outro profissional, e a gente consegue junto trabalhar para que você tenha uma saúde e uma educação, que você tenha calma. Porque uma criança assim, ela é muito mais tranquila e mais fácil de lidar, mais feliz, né? Exatamente. E aí, gente, gostou do nosso conteúdo? Foi rapidinho, nós nem vimos passar e foi uma delícia ter a doutora Gisele aqui com a gente, nos orientando, a gente aprendendo um pouco e dizendo para você que vale a pena a orientação. Siga a orientação, principalmente da sua pediatra, que ela vai conseguir te orientar aonde você deve ir. E com isso, a odontopediatria vai caminhar junto e aí o seu filho vai crescer cada vez mais saudável. Esse é o primeiro dos nossos vídeos. Foi um prazer ter aqui vocês, doutora Gisele, quero agradecer. E comente aí se você gostou ou não, estamos abertas a perguntas. É um prazer estar aqui com vocês dessa maneira e teremos outros.